Nessa noite, ó Espírito Santo, revela-nos a palavra. Revela-nos, ó Deus, penetra no mais íntimo do nosso coração, para que essa palavra tome vida em nós e ela venha produzir em nós, ó Deus, frutos segundo a tua vontade, segundo nós necessitamos, em nome de Jesus. Revela-nos a pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos conhecer, Senhor, todos os seus planos e projetos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Oh, glórias. Vamos abrir em Tiago 3. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam. E tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Glória a Deus. Ser cristão é um modo de vida. É uma maneira de vivermos segundo essa palavra. Jesus nos trouxe essa palavra e nos ensinou a reter a palavra no nosso coração, a guardar a palavra em nosso coração, para que forme em nós o caráter de Cristo, para que forme em nós a vida de Cristo e nós possamos viver, praticar todos os dias da nossa vida. Ele nos ensina que a palavra colocada em nosso coração, plantada e vivida, é como uma árvore, é como uma casa construída numa rocha. É como uma casa que, quando os rijos ventos batem, e ela não se destrói. Assim é o cristão. Deus nos chamou a conhecer, nos deu a conhecer toda a verdade. E ele diz no versículo 1, que sabemos que havemos de receber maior juízo quando conhecemos e não praticamos. A palavra de Deus nos ensina que a língua é um órgão que domina todo o corpo humano, que domina toda a nossa vida.
Ela é um pequeno órgão que tem o domínio. E ela vem comparando como o freio na boca de um cavalo. É colocado o freio para que ele seja dominado, que ele possa ser conduzido conforme ele é levado. Também o homem tem em si a língua, que tem que ser domada, que tem que ser dominada. A palavra de Deus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se o nosso coração não tem a palavra, então nós vamos falar como ímpios, não conhecendo a verdade e não tendo domínio sobre o nosso corpo. Observai os navios. Olha o versículo 4. Sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um navio tão grande, em alto mar, quando vem os ventos, ele não pode fazer nada, mas aquele que está no comando do navio, ele tem um leme e ele pode virar o leme e o navio vai para onde ele designa. Aonde está a direção, pequeno leme do navio, aquela embarcação ela vai. Muito embora quando aqueles ventos sopram, se move grandes coisas, não só o vento contra o navio empurrando, mas aquelas grandes ondas vão fazer com que o navio possa afundar. Elas vão tentar invadir. Mas há o leme do navio, que determina, assim também o homem. Para onde você vai? Qual é o lugar que você está designado? Qual é a maneira de vida que você quer viver? Conforme a maneira de vida que você vive, que você quer viver, é isso que você tem que direcionar as suas palavras. O coração se farta com as palavras da boca, e a boca fala com o que está cheio o coração. Um cristão, ele precisa de todas as formas estar na presença de Deus todos os dias, encher o coração com a palavra de Deus. Encher o coração com essa palavra. Nós precisamos praticá-la todos os dias. Nós precisamos observar qual é o ensino que nos conduz em vitória. Se você está designado aí à eternidade, então você tem que viver da maneira com que Deus nos direciona. Quando nós estamos designados e o coração proposto, então nossos lábios proclamam a glória de Deus. Os nossos lábios são determinados a santificar o nosso corpo. A palavra diz que a língua é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo. A língua é capaz de contaminar todo o corpo, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Um ser humano, uma pessoa que não aprendeu a palavra, que não conhece e pratica a palavra, posso dizer, um cristão que não retém a palavra no seu coração, que não guarda a palavra no seu coração, é um cristão incapaz de designar o seu caminho e conduzir a tua vida em vitória, segundo Deus diz. Não é só conhecer a Bíblia, não é só ler. Diz a Bíblia, guarda a palavra no teu coração e procure fazer tudo o que ela diz.
interessante que nesse versículo ele diz assim: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua tem que ser domada, a língua precisa ser extremamente cuidada, porque é ela que dá a direção da nossa vida, é ela que determina o que nós vamos viver amanhã, é ela que determina a sua situação financeira, é ela que determina a sua vida conjugal. O que você tem falado hoje, você vai viver amanhã. E o que você falou ontem, você está vivendo hoje. É muito importante, como uma pequena chama colocada numa grande floresta, ela incendeia toda aquela floresta. Não é assim? Também, as palavras que falamos, segundo o inferno, ela começa pequena, insignificante, mas diz a Bíblia que é posta ela mesma em chama pelo inferno. O inimigo incendeia uma palavra mal falada. O inimigo é capaz de colocar chama na língua do homem quando ele não observa. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus colocou sobre nós um anjo de sentinela na nossa vida e na nossa boca. Lá em Salmos, Davi diz: Senhor, coloca um anjo na minha boca, à porta da minha língua. Coloca um anjo de sentinela para guardar as minhas palavras, para que eu não peque contra ti. As palavras são tão importantes que, se os cristãos recebem no coração essa verdade, então ele jamais deixa de colocar essa palavra no coração, para que a sua boca não venha proferir mal contra si próprio. Muitas pessoas não precisam do mundo, não precisam de problemas, não precisam dos outros, nem situação nenhuma. Ela mesmo busca para si o inferno. Ela mesmo busca para si a depressão, as enfermidades. Porque a língua, ela direciona o que vamos viver no nosso corpo. Se disserdes a esse monte, sai, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, assim será feito. Quando Jesus chamou os discípulos a passar para outra margem do barco, e quando eles estavam já em alto mar, houve uma grande tempestade. Jesus dormia. Aquele que conhece a Deus, aquele que conhece o temor de Deus, aquele que tem o conhecimento da proteção, da guarda de Deus, ele descansa, ele ora e ele descansa. Jesus estava dormindo e os discípulos tinham acabado de muitos e muitos dias que Jesus estava naquela região, operando milagres e maravilhas. Jesus estava curando enfermos. Milagres. Lázaro ressuscitou. Mas os discípulos, bastou entrar no barco e as ondas começarem a balançar o barco. Eles temeram, diz a Bíblia. Eles ficavam apavorados. Diz a Bíblia. Assim é o cristão, que recebe cura, que vem à igreja, que recebe unção, que recebe a glória, que vê o grande poder de Deus, mas se o coração dele não estiver cheio pelo Espírito Santo dessa palavra, qualquer vento é capaz de atemorizá-lo, de temer, de apavorar.
de entristecer e colocar a sua língua a falar coisas que contaminam o próprio corpo, que traz enfermidades, ou a falar coisas que vão destruí-lo. E os discípulos disseram: Mestre, mestre, as tempestades, vamos perecer, e o Senhor dorme. Homens de pequena fé. Fé nas tempestades da vida. Nós precisamos. Nós precisamos reter a palavra para encher o nosso coração de fé todos os dias. Porque vivemos dias maus. O mundo vai de mal a pior. Não sabemos o que vamos passar. Sabemos? Não. Mas nós temos que estar preparado. Preparado. Com o coração cheio de fé. Porque viemos à igreja para enchermos, para fortalecermos, para ouvir de Deus uma palavra de força, adestrar nossas mãos para o combate, para combater o bom combate da fé durante a semana. Não é assim? Mas não é só essa fé. Nós precisamos todos os dias encher o nosso coração de fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque no nosso dia a dia, nós precisamos liberar fé. E Jesus disse aos discípulos: por que sois tímidos? Homens de pequena fé, por que não ordenaste aos ventos para que eles parassem? E ele, levantando o braço, ordenou e os ventos cessaram. Se você não aprende a sabedoria que vem do alto, não a terrena, mas a que vem do alto. Muitas pessoas, no tempo em que se levantam as tempestades, no tempo dos problemas, das dificuldades, eles começam a falar dos problemas, das dificuldades. E não é assim que Jesus mandou. Fale com o problema. Fale com as dificuldades. Não é falar das dificuldades. Porque quando você fala das dificuldades, elas permanecem e crescem, criam força no seu dia a dia. Mas quando você fala com a dificuldade, ordena e os ventos cessam. Fale com Satanás. Bata em retirada. Aqui eu não te recebo. Fale a palavra que combate, o bom combate dos pensamentos malignos que vêm te atormentar nos dias maus. É muito importante nós dominar a nossa língua. Aprender a falar segundo o projeto de Deus. Segundo a palavra diz. O que Deus diz é verdade. E aquilo que você vê e que o mundo diz é mentira. Aquilo que você vê não é a verdade de Deus para você. Pode ser a verdade para o mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós habitamos no reino de Deus. E para nós, o Mateus leu agora mesmo as promessas e as bênçãos prometidas a Davi nos alcançam. E nós temos que viver segundo essa palavra, segundo as promessas de Deus. As promessas de Deus é para nos fortalecer no tempo mau, no tempo da dificuldade, nas lutas e tribulações que o inimigo se levanta. E ele diz também: a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por
Por que as pessoas se suicidam? O que você acha? Por que há tanto suicídio de jovens? Por quê? Por que matam? Porque existe uma voz de comando sobre aquela pessoa. E ela, por não conhecer a palavra da verdade e a autoridade que Jesus nos deu de usar o nome dele e destruir toda a força de principado e potestade, então ela fica à mercê da voz e comete grandes coisas que naquele momento ela mesma se arrepende. Ela é dominada por uma voz maligna. Mas Satanás não pode prevalecer com aquele que tem um coração cheio da glória da palavra de Deus. Há um lugar preparado para os servos de Deus. E esse lugar, aves de rapina, está lá em Jó, não conhece. Nenhuma ave pode, quer dizer, demônios, Satanás não pode entrar naquele lugar. Só existe um lugar de refúgio, um lugar de descanso, que quando nós passamos por esses momentos, nós vamos abrigar a sombra do Onipotente. Existe as águas de descanso que vêm do Espírito Santo. Somente um lugar. O homem que não ora, eu posso dizer que é um homem que não conhece o temor a Deus. O homem que não ora, eu não vou dizer orar assim como as pessoas que não conhecem a Deus oram. Eu digo orar na palavra. O homem que não medita, guarda a palavra no coração todos os dias. É um homem que não tem conhecimento de Deus e nem teme a Deus. É um homem desprovido totalmente, como palha. A casa de palha, que nós lemos lá na historinha, né? O vento, o lobo chegou, caiu. Por quê? Era palha. O cristão que não deposita a palavra e enche o coração dessa palavra todos os dias, que não medita nela todos os dias, é o cristão palha. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser firmados na rocha. Na rocha. É ali que nós temos que ser firmados, na rocha. Então, no momento da tentação, no momento das tribulações, em que as ondas se levantam, há um rio que corre do trono de Deus. E esse rio passa à sombra do Onipotente, no lugar onde você se põe a adorar todos os dias. Você precisa ter um lugar todos os dias, aonde você adora ao Senhor, aonde você medita na palavra. Aquele lugar, aquela cadeira, ela fica consagrada. Ela fica de uma forma que no momento em que você está passando tribulação, e você nem tem palavras, nem sabe orar, você senta e só diz: Senhor, eis-me aqui. Então o consolo do Espírito e a força de Deus vem sobre ti. Vem te fortalecer. Porque é o lugar onde o Senhor está todos os dias à tua espera. É o lugar consagrado na tua casa. Aonde ali você senta para contemplar a glória de Deus. E se fortalecer. O cristão que se fortalece em Deus, ele torna-se como uma casa construída de pedra. Mal algum te alcançará. Praga alguma chegará na tua casa, porque aos seus anjos ele deu ordem a teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Nós vimos há poucos dias, lemos sobre quando Deus tirou o povo do Egito. À frente deles ia o anjo do Senhor e uma nuvem.
Não ia? Não foi assim que lemos? Mas quando o inimigo se aproximou e que eles viram o inimigo, o anjo saiu da frente e passou atrás. E a nuvem saiu da frente e ficou atrás, de forma que os inimigos não puderam se aproximar. Oh, glórias! Eles podem tentar, podem se levantar, mas não podem se aproximar. Não podem arrancar a paz que está no teu coração. Não podem arrancar a alegria da tua vida. Porque eu sei em quem tenho crido. Você vai dizer, bem sei em quem tenho crido. E ele é incapaz de corromper a visão e deixar o seu navio ir para outro lado. Porque existe um leme que quando você entra no esconderijo do Altíssimo, esse esconderijo, ele é tão profundo que maligno nenhum entra nele. Nenhum demônio pode conhecê-lo. Porque ele vai profundamente. Não foi assim que o povo atravessou? No fundo do mar, com o pé enxuto. E é nessa profundeza que você encontra abrigo e descanso na presença de Deus. É na adoração, não é na oração supérflua, mas naquele momento em que você atravessa por momentos difíceis. Nós sabemos que o anjo é a nossa proteção e o maligno não vai nos consumir. E a nuvem, ela fazia uma escuridão para os inimigos, de maneira que os inimigos não podiam ver o povo de Deus. Mas para o povo, era a luz que iluminava e clareava o caminho para eles prosseguirem avante. É isso que Deus faz conosco. Mal algum nos atingirá, praga alguma. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente em todos os momentos de tribulação que o inimigo armar contra ti. Mal algum te atingirá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda. Nós não somos atingidos porque nós entramos no abrigo naquele momento. Mas os ímpios não são assim. Quando a tempestade começa a se levantar, nem bem levantou, eles já começam a falar dela, a fazer ela crescer, a trazer para si um mal muito maior do que viria. Porque eles saem contando, falando, desesperando, não vou na igreja, eu não posso, parará, entristecendo o Espírito Santo de Deus que está em nós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é o socorro. As tribulações que Deus permite é para nós crescermos. É para nós conhecermos o grande poder de Deus em nossa vida. Como você vai conhecer a mão do Senhor e o poder de Deus sobre ti, se não há nenhum momento em que você precisa do socorro dele? Se você não passar por tribulações, com certeza você não vai conhecer nada da glória e o poder de Deus. Em meio às tribulações, há uma nuvem que ilumina o nosso caminho. Em meio às tribulações, há um espírito de adorador, há joelhos dobrados, há um clamor do coração, talvez nem de palavras, mas de pranto e de choro, aonde você reconhece o refúgio, a fortaleza de Deus que está sobre a tua vida. E ao se levantar, você já vê a nuvem clareando e a grande glória de Deus sobre ti. E o Espírito te dizer, não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço. Por isso que a palavra de Deus diz, guarda os testemunhos. Guarda as leis, guarda as promessas que ele fez, jamais tem um sim em todas elas. Todas as promessas de Deus têm nela um sim para nós, porque Deus não é homem para falar e não cumprir.
Aprenda a orar nos dias bons. Aprenda a se fortalecer. Levante a tua casa na força do poder da palavra. Medita todo dia. E nos dias maus, você não será atingido. Jamais poderemos ser atingidos. Interessante que o navio, com o pequeno leme, em meio a grandes tempestades, ele continua prosseguindo, ele não para. Não é? O leme dele virou para o norte e é para o norte. Tenha o seu leme virado para a eternidade. Tenha a tua visão virada na eternidade. Mantenha firme o seu propósito de salvação. Guarda no teu coração o momento da sua salvação. Como você foi alcançado pelo Senhor. E nos dias maus, eu tenho um caderno em casa, que quando vem profecias, eu escrevo. Muitas vezes vem profecias, depois eu pego a fita e copio. Eu escrevo tudo que o Senhor fez e faz para nós. Faça isso. Guarda os testemunhos. Guarda o teu chamado como preciosidade. Escreva o que Deus te falou. Escreva. E nos dias maus em que a tempestade vem, então você pega a tua caderneta e diz: o Senhor é meu Deus, é poderoso. E você começa a ler e meditar. E você diz: nada pode impedir cumprir essa palavra na minha vida. Nada poderá. Então a tua força é recobrada. E um ânimo. E depois que você é restaurado pelo Senhor, você então começa a liberar a fé. Libera a fé no momento da tribulação. Então você começa a liberar a fé. Enche de força para o combate. Adestra as mãos. A espada que você precisa usar contra o inimigo é a palavra de Deus. Se você não retém a palavra no seu coração, como você vai combater quando o inimigo está à porta? Está lá, vindo contra ti? Como você vai combater? Essa palavra em nossa boca é poder de Deus na face da terra. Você precisa descansar nessas palavras. Absorver e receber e reter a palavra no teu coração. Para que nos dias maus, retenha a confissão. Diz a palavra de Deus. Retendo a confissão. Acho que está em Hebreus 4,14. Voltem um pouquinho só. 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos, vamos ler junto? Conservemos firme a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Conserve, confesse a palavra. Mas como confessar se você não tem ela guardada no coração? O Espírito Santo te faz lembrar. Use a palavra, que é o grande poder de Deus, para você praticar. Tem momentos em que somente a mão de Deus pode nos erguer. Aprenda a vencer. Fale bênção. Como é a tua vida? De sucesso? Eu tenho certeza, se você tiver os joelhos dobrados, a palavra no coração, será um grande bênção e sucesso a tua vida. Mal algum te atingirá. Mas a palavra tem que ser viva, eficaz, guardada no teu coração, para que você possa liberar poder, liberar fé. Encha nos dias bons
Busque, medite, guarda, retenha, para que nos dias maus você possa usá-la como fé, destruindo toda a força do inimigo, combatendo o bom combate da fé. No tempo de tribulação, é que a sua fé se levanta e você começa a ver quem você é. Somos provados por Deus, diz a palavra. Provados e aprovados. Deus nos prova. Jesus provou o grande amor dele para conosco, quando ele se entregou à cruz por causa de nós. E a prova do nosso grande amor por ele é praticarmos, enchermos dessa palavra e viver o melhor de Deus na terra. Viva o melhor de Deus na terra. Deus é bom e ele te trouxe para um novo modo de viver. Uma maneira diferente, maneira de viver em fé, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A glória é a graça que nos alcança. A grande graça de Deus nos transformando o nosso viver em Cristo. Levanta-te. Ser forte, corajoso. Não temas. O Senhor é contigo. Você vai ficar de pé e vai orar a Deus. E vai olhar, pensar o que você tem falado a teu respeito. Como que você tem vivido ultimamente? Qual é a sua palavra? Qual a palavra que vem fluindo no teu coração? O inimigo muitas vezes vem lançar palavras. Coisas que você está sentindo realmente. Mas não olhe para aquilo que você sente, nem pelas circunstâncias. Fale o que Deus diz ao teu respeito. Eu sou uma nova criatura. Mal algum me atingirá. Por mais que ele intentar. Você só não pode mudar se você não quiser. Todas as pessoas que chegam diante da presença de Deus e se rende a Ele em busca, Ele transforma a nossa vida. Nós vimos que os homens não podem fazer nada, mudar nada. Tenha os lábios para bendizer a Deus. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água saloba. Sê tu uma bênção. Fale bênção. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a glorificar o nome do Senhor em teus lábios todo momento, que na hora da tempestade ela não se aproximará, porque o anjo do Senhor estará na tua guarda, na tua proteção. Fale bênção.